Vamos para mais um Adeus INSS e hoje a gente vai fazer dois aportes. A gente vai conversar sobre a carteira, sobre a principal mudança que aconteceu de um mês anterior para este mês. Eu vou explicar para vocês e a gente vai conseguir consolidar aqui os conhecimentos. Primeiro ponto, no vídeo anterior eu citei para vocês que eu estava em transferência de custódia do Banco Inter para EQI, que agora é a corretora que eu estou utilizando. Então aqui você consegue perceber que o dinheiro do Adeus INSS já está aqui na corretora da EQI. E aqui, inclusive, a gente consegue ver todos os nossos ativos em renda variável, que são exatamente os mesmos ativos que a gente tem consolidado aqui no Investidor 10. Uma das coisas que você não verá aqui na EQI é o dinheiro da renda fixa, aquele porquinho do CDI que eu investia na Inter, eu não vou trazer ele aqui para EQI. Motivo, por que você não vai trazer, Léo? Por que você vai levar só a parte de renda variável? Porque para eu sacar aqui do porquinho do Banco Inter e mandar para a EQI, eu pagarei imposto na hora do saque. E aí não faz sentido eu pagar imposto na hora do saque, né? Uma vez eu até paguei o imposto na hora do saque para trocar de uma caixinha do porquinho para outra para mostrar para vocês, mas não faz sentido eu ficar pagando isso. Então, para não perder rentabilidade, imagina que tem 6 meses que a gente está alocando aqui, eu vou ter que pagar lá os 20% de imposto de renda para colocar no mesmo lugar. Então é como se eu tivesse uma queda do meu patrimônio à toa, né? Porque afinal eu vou tirar de 100% CDI para colocar 100% CDI. Então o porquinho da Inter vai ficar na Inter, a gente consegue consolidar ele aqui no Investidor 10, tá? Então aqui você consegue ver que temos aqui o porquinho CDB da Inter. A partir de agora, sempre quando eu for investir em renda fixa, a gente vai investir através da própria EQI, aqui no CDB do BTG, aqui que a gente consegue encontrar na EQI. E o restante a gente vai fazer os nossos investimentos agora através do home broker da EQI. Então não vamos mais comprar através do Banco Inter, só através da EQI. Léo, por que raios você fez essa mudança? Tava tudo tão certinho lá na Inter. O que aconteceu? Eu não sei se você lembra, mas no início deste ano eu gravei um vídeo sobre as principais corretoras e qual seria a melhor corretora para 2026, lembra? Então há 2 meses atrás a gente fez uma planilhona, inclusive ficou legal pra caramba, sobre todas as taxas que as corretoras mais comuns cobram e quais são as melhores ali. Inclusive o Banco Inter estava bem posicionado. Só que aí, a partir desse vídeo, outras pessoas vieram conversar comigo, inclusive assessores da BTG, assessores da XP, e aí eu encontrei uma pessoa que hoje é um amigão nosso, que é o Denis. Vou deixar a fotinha do japonês aqui pra você ver. O japonês trabalha lá na EQI e facilitou pra gente a negociação. Meu amigo, eu rebentei uma negociação boa demais pra vocês lá. Boa demais, boa demais, boa demais. Inclusive, você mesmo vai perceber no layout da EQI, que é bem parecido com o BTG. Na verdade, a única coisa que trocou foi o azul do BTG para o verde da EQI. Então, a EQI é uma corretora independente que usa a plataforma da BTG como suporte para poder fazer suas operações. Então a gente está com a melhor plataforma para poder fazer investimentos, tanto home broker, tem muitas opções legais pra caramba dentro do home broker, dentro da própria plataforma. E além disso, a gente ainda conseguiu fazer as negociações com a EQI para que a gente zerasse todas as taxas. Você vai ter a melhor plataforma com taxa zero, até de aluguel de ativo vai ser muito baixo, a menor do mercado, e para exercício de opções, corretagem de opções, então ficou top pra caramba e realmente não faz sentido a gente não ir para a EQI. A gente vai melhorar tudo que a gente tinha de ruim na Inter, vamos ter de melhor ali na EQI e vamos pagar menos taxa ainda. Então não faz sentido a gente não ir. Este benefício, por enquanto, está restrito aos membros e aos alunos. Não tem como eu oferecer para todos aqui no YouTube, porque realmente o volume só dos alunos e dos membros já foi grande. E a EQI está avaliando, ver se eles querem liberar isso aqui para o YouTube, beleza? Então ainda não consigo prometer para vocês que vocês terão acesso a isso. Se você quer ir para a EQI, se torne membro do canal, pô. Que aí você se torna membro do canal, você vai pagar R$ 7,90 para ser membro do canal, vai aproveitar de tudo que tem dentro dos membros do canal e ainda vai ter essa possibilidade desse benefício absurdo aí. Lá dentro desse benefício tem um monte de coisa, tem calculadora de IR gratuita para você, da própria BTG, ou seja, vai pagar outros aplicativos aí para fazer calculadora de IR, sendo que lá dentro tem gratuito para você. Além disso, você tem todos os benefícios de taxa, né? Não vai precisar pagar profit mais, enfim, tem muita coisa legal dentro da EQI. Se você quiser entender, e que eu não vou me alargar aqui, que aqui é Adeus INSS, né? Mas só para notificar vocês, para que vocês entendam o porquê que eu tô aqui na EQI, né? Quando você se tornar membro, você consegue ver aqui que eu postei 2 lives. Benefícios corretora EQI para os membros, e depois eu fiz um tira-dúvida de transferência de custódia para a EQI, que inclusive foi nessa época aqui que eu fiz a transferência de custódia do Banco Inter para a EQI, inclusive a carteira do Rumo ao 100K do canal também está na EQI, tá? Então transferi lá da BTG para a EQI, então tá tudo na EQI agora. Se você quiser acesso, você que é aluno da mentoria tem esses benefícios e quem é membro também terá.
Esclarecido isso, vamos entender como que tá a nossa carteira aqui, meus amigos. Nós estamos com R$ 8.700. Hoje nós bate os 9K, hein? Que loucura. Eu sei que é difícil pra caramba você traçar uma meta de juntar 10K. Você que trabalha recebendo aí a média salarial brasileira, que é o que a gente tá usando aqui como referência, pô, eu sei que é difícil você chegar até os 10K. Mas só tem dois caminhos. Ou você passa pelo caminho difícil e chega até os 10K, depois aos 100. E se Deus quiser, nós vamos chegar aqui no 1 milhão. Eu vou continuar gravando o vídeo até o Adeus INSS bater R$ 1 milhão, aportando o mesmo tanto todo mês. Você vai ver, que loucura, vai ser doideira isso aqui. Isso aqui vai ser a maior prova gravada e notificada como se fosse um legado mesmo de que você consegue se tornar milionário dentro da Bolsa de Valores. E sem precisar ser gênio, sem precisar fazer técnicas mirabolantes, sem precisar correr risco, é só aplicar o método crack e ter a consistência de aportar 10% da sua renda, e a renda média do brasileiro, renda média do brasileiro. Então não tem desculpa, você vai ter que se esforçar um pouquinho mesmo, não tô falando que vai ser fácil, mas dá pra fazer tranquilo. Olha que legal, né? Do nosso lucro total, que corresponde a 26% de rentabilidade, olha que doideira. 610 veio de ganho de capital, ou seja, valorizações das nossas posições, e 773 veio de dividendo recebido. Nossa carteira realmente paga muito dividendo, que inclusive foi um dos nossos focos lá no início, até para conforto psicológico, quem tá começando, a gente investiu mais em fundos imobiliários. E olha como tá a nossa carteira hoje. Nossos fundos imobiliários, que temos uma maior posição neles ainda, tá com a rentabilidade maior do que as ações. Olha o comportamento dos fundos imobiliários em relação às ações. As ações valorizam bastante e pagam menos dividendos. Então, no retorno total, que é a variação mais os dividendos, deu 21%. Os fundos imobiliários, eles valorizam muito menos. Tá aí, ó. Esse aqui valorizou 17%, esse aqui valorizou 2%. Inclusive, os fundos imobiliários, eles estão ainda meio capengados ali, né? Meio esquecidos. Enquanto as ações já foram para cima, os fundos imobiliários estão meio esquecidos. São focos de aportes no rumo ao 100K agora. Mas perceba, quando a gente olha para a rentabilidade total, olha lá, 23%. Estamos ganhando das ações em rentabilidade total em comparação com os fundos imobiliários. Legal isso aqui, né? Porque tem muita gente que fala, fundo imobiliário não rende tanto quanto a ação. Verdade, tá aqui, ó. Mas em rentabilidade total, quando você olha retorno total, né? Legal pra caramba você entender que o método 2 em 1 consegue sim fazer você ter rentabilidades muito boas em fundos imobiliários. E não é porque a gente investe mal em ação, não. Dá uma olhada nas nossas ações aqui, ó. Valorização de 50%, na segunda maior posição da carteira. Valorização de 20%, valorização de 14%, de 60%, 40%, 39%. Não é qualquer um que consegue isso aqui, não, cara. Não é qualquer um que consegue isso aqui, não. Tem que dar uma estudadinha, né? E mesmo assim, os fundos imobiliários estão ali rebentando, né? Então, hoje nós temos R$ 384 para aportar. Nossa, Léo, mas você manda só 287 por mês? Por que você tem R$ 384 para aportar? Bom demais, né? Até que agora você consegue ver os lançamentos futuros e tal, aqui vai facilitar o nosso aprendizado aqui. Olha que legal. Quando a gente vai na carteira de proventos, olha o recorde que a gente bateu neste mês de março. Batemos recorde de dividendos, assim, praticamente foi mais do que o dobro, né, do que fevereiro. Por que que a gente teve esse recebimento aqui de quase R$ 100 de dividendos no mês de março? Olha só qual que é a maior posição da nossa carteira de ações, que normalmente fazem esses pagamentos, né, mês sim, trimestre não e tal. Então vai ter meses que a gente vai receber mais mesmo. Você consegue perceber que aqui no mês 8 a gente recebeu mais, no mês 12 a gente recebeu um pouquinho mais. Quando a gente coloca só fundos imobiliários, ó, só fundos imobiliários, o pagamento é mais estável, né? Então você consegue ver aqui que o pagamento é mais estável mês a mês. Basicamente, ó, a gente não investiu mais em fundos imobiliários já tem um tempo, tá R$ 40 já tem 6 meses, porque a gente não investiu mais em fundos imobiliários. Agora, quando a gente coloca só ações, olha o jeito que fica. Tem mês que recebe, tem mês que não, tem mês que recebe muito, tem mês que recebe mais ou menos, olha esse mês, só de ação foi R$ 56. Então, quando a gente junta todos os ativos, dá essa estabilidade, né? Por isso que sua carteira tem que ter ação, fundo imobiliário, sim, dá essa estabilidade de pagamento e às vezes dá essas explodidas pra cima. Olha, quem foi o maior pagador de dividendo aqui em março? BB Seguridade, com 50% do provento veio de BB Seguridade. Então, BB Seguridade, RZTR, GGRC, nossas posições de fundos imobiliários aqui, né? Mas BB Seguridade foi a grande representante de pagamento de provento. Ela pagou aquele proventão gigantesco. E a gente tem aqui maior posição da nossa carteira em BB Seguridade. A gente aproveitou de mais segurança, né? A gente conseguiu fazer bons aportes aqui em BB Seguridade e acumular essas ações aqui. Então é por isso que a gente tá aqui com R$ 384. Como que a gente vai dividir o nosso aporte este mês? Esse mês não vai ter muito segredo, não. Eu tô estudando duas empresas novas para colocar no Adeus INSS. Eu venho dando uma analisada no banco ABC, que inclusive ele já fez parte da carteira do Rumo ao 100K, quem lembra? Quem acompanha aí, que é investidor raiz mesmo, adepto raiz, que tá lá, ó, há 2 anos já acompanhando o canal, viu que a gente entrou em banco ABC na carteira do Rumo ao 100K, R$ 18, e vendemos quando ele bateu 26, quem lembra? A gente vendeu porque passou do nosso valor intrínseco e não tinha tanta margem assim no valor. Isso é o benefício de você saber calcular preço teto. Este é o benefício. E aí depois ele caiu e tal, e agora a R$ 25, talvez faça sentido a gente voltar a entrar nesse ativo, tá? Talvez faça sentido. O último lucro reportado
dele foi de R$ 1 bilhão, que vai dar um PL mais ou menos de 6. Porque o Banco ABC é um banquinho menor, né? Se a gente entra aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no Banco ABC, só para você entender um pouquinho sobre. É um banquinho menor, né? Tem 6 bilhões de market cap, lucrando 1 bilhão por ano. É um bom pagador de dividendos, tem um ROI muito bom, inclusive na média tem um ROI bom. Não é aquele ROI absurdaço, mas não é um ROI ruim também. Tem uma margem boa, então pode ser que ele entre na carteira. Não tô falando que ele vai entrar, mas pode ser que ele entre. Porque ele faz parte dessa estratégia do Adeus INSS, que é empresas de setores perenes que pagam bons dividendos. E o Banco ABC realmente, provavelmente vai continuar pagando aí. Se não pagar 10%, 2 dígitos de yield, vai pagar ali 8, 9%. E ainda tem margem, né? Então hoje, para investir em ação, você tem que olhar aquelas ações que ainda têm margem. Porque as que não têm margem, aí não faz tanto sentido a gente aportar assim. Afinal, a queda da taxa Selic deu uma arrefecida. A gente pensou que ia cair logo um ponto, aí estourou guerra, né? E infelizmente isso a gente não consegue prever. Infelizmente os caras estão sofrendo lá e isso faz com que a expectativa de inflação realmente aumente e aí o Banco Central simplesmente não pode cortar a revirir esse custo. Então isso dá uma freada nas empresas mesmo e os preços que as ações já ganharam foi com essa expectativa de queda da Selic mais acentuada. Então pode ser que agora a gente até veja correção dentro da bolsa, que é o que a gente já tá vendo na verdade, né? Correções na bolsa, a gente consiga ver empresas com menores margens, calculando o novo valor intrínseco, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção nas empresas que a gente vai investir neste momento. O Banco ABC é uma das empresas aí que eu tô de olho. Olha que legal, né? O quanto que o ranking de ações aqui na Ward, você entra aqui, ó, aí você vem em ranking de ações. Tem ranking de FIs também, tá? Ranking de ações, você tem vários tipos de filtros aqui. Isso aqui te facilita, te economiza tempo pra caramba. Isso aqui não vai te indicar investimento não, tá? Mas te economiza tempo pra caramba. Você pode selecionar aqui se você quer o ranking do Bazin, e aí vai selecionar de acordo com o que o Bazin selecionaria, né? Os filtros do Bazin, lá do livro dele. O Graham também, o livro do Investidor Inteligente, tá aqui. O livro do Peter Lynch também, né? O jeito de Peter Lynch de investir também tá aqui. E o Joel, que é o livro Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, que inclusive foi da onde eu tirei minha ideia pro Método 2 em 1. Tem nada a ver com o Método 2 em 1, mas foi lendo ele que Papai do Céu me iluminou, né? O Espírito Santo conversou comigo e saiu o Método 2 em 1. E aí o que eu quero te chamar a atenção é que, olhando aqui pro ranking da GD, você consegue perceber que entrou uma empresa nova aqui? A gente já tinha lido todas essas empresas, entrou uma nova aqui. Entrou uma nova, que inclusive tinha na carteira. A gente saiu com lucro de quase 60% dela também. Qual foi? Olha aqui, ó. Wiz, que é uma corretora de seguros. Então, esta empresa que entrou aqui, vamos ver se ela repete nos outros filtros, porque o filtro de ED é o que eu mais gosto de utilizar. Inclusive, foi o que possibilitou a gente aproveitar de oportunidade da BB Seguridade, em Odutum Prev, em BR Partes. A gente não entrou em Vulcabras porque a gente não queria participar do modelo de negócio dela, mas era realmente uma ótima empresa. Foi assim que a gente viu Caixa Seguridade, foi assim que a gente viu praticamente todas as empresas que a gente colocou no Adeus INSS. Petrobras estava aqui também. Então, perceba que o Wiz entrou aqui em quarto lugar no ranking. Olha que legal que isso aqui te possibilita facilitar os seus aportes. Aí, se a gente olha pro Bazin, vamos ver se a Wiz tá aqui. Ó, a Wiz não tá no Bazin, então não é foco para receber dividendo. Vamos ver se no valor intrínseco tá. Olha lá, Wiz em terceiro lugar. Vamos ver o Peter Lynch. Olha lá, o Wiz em 15º lugar. Vamos ver no Joel? Opa, o Wiz em segundo. Não, então, ler o Wiz eu tenho que ler, não é verdade? Ler o Wiz, eu não posso falar assim, eu não vou ler o Wiz, sou preguiçoso. Não, a Ward te ajuda justamente com isso. Ele fala assim, ô Léo, vai ler essa empresa, pelo amor de Deus, lê, tira um prazo, dorme mais 20 minutos mais tarde hoje, mas estuda essa empresa, cara, você pode ganhar 50% de patrimônio. Você entende a facilidade que isso aqui te entrega? Porque senão realmente você não vai conseguir encontrar boas empresas. Ah, Léo, como que você descobriu do Banco ABC? Mesma coisa. Como que você descobriu da BR Partners, que era pouquíssimo falado? Como que você descobriu da FIC? Como que eu descobri a FIC? A FIC é empresa pequenininha. Eu não ia descobrir sem esse ranking aqui, cara. Não ia. E eu que estudo e trabalho com isso. Não ia descobrir. Então tem coisas que você precisa fazer realmente filtros e a Ward aqui é a melhor para isso, cara. Não tem outro que faz esse tipo de filtro aqui com todos os métodos que a gente utiliza por trás disso aqui, né? Que eu ensino lá dentro da mentoria. Então é como se você estivesse utilizando o método da mentoria sem ser um mentorado, né? Então a Ward é muito boa para isso. Então a gente também tá de olho na Wiz, tá? Então pode ser que nos próximos aportes, que não dá pra você aportar assim do nada, nos próximos aportes fique esperto com ABCB, não é indicação de investimento, ABC e Wiz. Essas duas empresas aí tem que ficar de olho nela, tá? Se abrir margenzinha maior do que 20% é lau. E aí você precisa aprender a calcular valor intrínseco, né? Dito isso, essas empresas que eu estou de olho, a gente continua com aquela estratégia que eu expliquei no vídeo anterior, te mostrei até um estudo a respeito disso. A gente continua com aquela estratégia de aportar no SP500, mesmo com toda essa
essa polêmica de que eu acho que os Estados Unidos vai falir, que não sei o quê, que agora é China na veia, não sei. Mesmo com aquilo, eu te apresentei um estudo e esse estudo vai comprovar essa estratégia. Não vai ser no curto prazo, mas no longo prazo você vai olhar para trás e vai falar assim, pô, tava comprovado estatisticamente, John Bogle, tal. No exterior, não precisa fazer muito milagre, tarará, né? Daqui 5 anos nós vamos conversar, tá? Daqui 5 anos nós vamos conversar sobre isso. Daqui 10 anos nós vamos conversar sobre isso. Isso é um investimento para longo prazo mesmo, tá? Então o SPXB, a gente vai continuar com a nossa exposição no SP500 através dele. Olha só, o SP500 deu uma caída desde o último aporte que a gente fez e o dólar continua barato, né? Naquela época tava mais barato ainda. Tava 5,18 no último aporte que a gente fez. Subiu um pouquinho o dólar. No dia 23 de fevereiro, que foi quando a gente fez o nosso aporte, tava 5,17. Subiu aí 1,93%, mas o SP500 caiu aí 3%. Então a gente pode aportar um pouquinho mais sim, tá? O preço atual tá de 15,25, nosso preço médio é 15,92. Lembra que a nossa meta é bater 20% em ETF. 20%, a gente tá com 10% da carteira agora. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar metade do nosso aporte, vamos comprar em SPXB e a outra metade eu vou falar daqui a pouco. Então aqui na EQI, você clica em Home Broker, vai abrir um Home Broker profissional aqui para você. A gente não vai ter mais aquele problema da Inter de não saber quanto que eu posso investir. Lembra na Inter a gente tinha que ficar mexendo na calculadora, eu tenho R$300, então eu posso comprar só esse tanto, e o saldo não desaparece lá na hora, e aí a gente ficava negativo, teve 2 meses que a gente ficou negativo, lembra? A gente não tem mais esse problema aqui na EQI. Ó, vamos clicar aqui em compra, vai aparecer a boletinha de compra aqui, a gente digita o ativo que a gente quer, ó, SPXB11, pronto. Aqui você tem vários tipos de ordem, vai colocar aqui ordem a mercado mesmo, tá 15,29, o pessoal vendendo a 15,29. O que a gente vai fazer? Vamos comprar metade do nosso saldo, né? E aqui a gente consegue ver o saldo projetado, ó, o editor vai dar um zoom aí, que eu não consigo dar zoom no Home Broker. Então aqui, quando eu vou aumentando aqui, ó, vai diminuindo o meu saldo projetado, tá vendo? Então quando eu aumento aqui o valor estimado da compra, fica de 45, e aí aqui vai diminuindo o valor. Então olha que legal, aqui você não vai ter mais aquele problema, né, de não saber quanto que você quer investir. Então eu vou investir aqui, eu vou deixar R$150 de saldo, tá? Vou comprar 15 cotinhas, vai sobrar R$155 de saldo para o nosso outro aporte. Então vou dar um comprar aqui, pronto, já foi executada. Aqui a gente consegue ver as ordens, inclusive, ó. Você clica aqui em ordem, você consegue ver a ordem que você enviou, o ativo, executado, a mercado, quantidade e o preço médio, 15,30. Então primeiro vamos lançar lá no Investidor 10, que eu tenho essa mania de esquecer de lançar, né? Inclusive do vídeo anterior, eu saí do vídeo sem lançar. Eu tive que lançar depois, né? Então para lançar junto com vocês aqui, como que a gente faz para adicionar os ativos aqui de forma manual? Clica nos 3 pontinhos, clica adicionar lançamento e aqui você coloca a data de compra, o quanto que você pagou e a quantidade. A gente comprou 15 e o preço foi 15,30. Então a gente salva a alteração e pronto, volta para a carteira. E aí agora a gente já tem aqui a nossa nova posição. O nosso preço médio baixou mais um pouquinho, né? Já temos 1.113 aqui investido, já subiu para 12% da carteira, era 10, agora já tá 12%. E o nosso outro aporte, galerinha, por mais que estejamos desbalanceados em fundos imobiliários, em momentos que surgem oportunidades, não dá pra gente fechar os olhos, né? Não dá pra gente fechar os olhos. E Gari, que é uma das posições da nossa carteira aqui, entrou em oportunidade. Fiz um videozaço sobre Gari. Um videozaço. Eu vou deixar aqui a thumb pra você entender o porquê a gente tá fazendo esse aporte. Porque eu não vou ler o relatório de Gari aqui, porque eu já li neste vídeo, senão vai só ficar repetitivo. Então você que tá aqui no Adeus INSS, que não assiste os outros vídeos do canal, primeira coisa é que eu tinha que brigar com você, né? Você tinha que me mandar um café aqui na minha casa, porque isso aí é palhaçada que você tá fazendo. Você tem que assistir os vídeos do canal. Não é a intenção da Adeus INSS, não é só vir aqui falar os ativos que eu vou comprar pra você comprar igual, não. Pelo amor de Deus. Você pode até comprar igual, por sua conta e risco. Mas eu quero que você entenda o motivo da compra, porque senão você vai ficar um cara dependente. Você vai virar um cara dependente. Se um dia acontecer de eu não gravar mais Adeus INSS, o meu sonho é que eu grave até meus 130 anos. Mas e se eu não gravar? Aí você perdeu tudo, e se eu tiver que vender alguma coisa, você não entende? Então tem que aprender a fazer os seus investimentos sozinho. O meu papel aqui é justamente mostrar o que uma pessoa que já estuda há bastante tempo, aqui é uma pessoa que já sabe analisar de maneira acima da média, faz com seus investimentos, mas não é em nenhum momento te indicar investimentos, não. Apesar de eu poder te indicar, tá? Apesar disso. Mas eu não gosto de indicar nada. A galera, tudo do método 2 em 1, a galera da mentoria, fala um monte de figurinha de mim. Quando eu falo, quando os caras mandam pergunta pra mim, porque quando você entra na mentoria, você consegue entrar num grupo de perguntas, onde você manda sua pergunta e eu te respondo em áudio, né? E aí, quando alguém pede diquinha, é lapada, é lapada. E a galera faz até figurinha de mim. Vou deixar algumas figurinhas aí na tela também pra você dar umas risadas. Então a gente vai aportar em Gari. A justificativa está neste vídeo aqui. A gente vai aportar o restante. E aí, vamos fazer uma outra movimentação aqui, tá? Mas calma aí. Vamos primeiro fazer o nosso aporte. Então vamos entrar aqui. Estamos na boletinha de compra aqui, ó. Vou apagar, digitar Gari 11. Agora em Gari 11, a gente sabe o quanto que a gente tem aqui de saldo projetado. Então a gente pode ir comprando, ó, até ficar muito próximo de zerar o saldo ali, né? A gente não quer ficar negativo. Dá pra ficar negativo? Dá, ó. Tá vendo que tá
4,67, se eu quiser comprar mais e ficar negativo, eu posso. Só que eu não quero. Eu quero deixar lá o saldinho lá, tá? Então, não compre negativo. Às vezes você esquece, aí depois vai começar a cobrar multa e tal. Aqui ele te facilita que você não precisa ficar fazendo conta igual nós fazíamos na Inter, tá? Então, clica comprar aí. Vamos comprar 18 cotinhas. E saiu aí, ó, a 8,36. Então, vamos lançar lá 18 cotinhas a 8,36. Vamos já lançar aqui para eu não esquecer, ó. Gari, adicionar lançamento. Então, vamos colocar aqui, ó, 18 cotinhas a 8,36. Salvar a alteração e pronto. Já foi lançado. Agora o Gari provavelmente vai subir um pouquinho, que já tá na terceira posição da nossa carteira. Nosso preço médio é 8,53. Eu calculei, inclusive, com vocês lá, com a possibilidade da gente ter de rendimento no Gari. Isso aqui vai aumentar um pouco o nosso yield da carteira e sem correr um risco desproporcional. Então tem que aprender a aproveitar de oportunidades, né? Tem que aprender a aproveitar de oportunidades. Tem algumas movimentações que eu quero fazer. Eu já fiz uma aula junto com vocês, explicando tintim por tintim, o porquê que em fundos de papel atrelado a CDI, você normalmente não quer eles acima do PVP de 1. Porque o fundo faz a subscrição e a cota de mercado cai a cota de subscrição, né? Então, normalmente você não vai querer ele, sempre quando você tiver uma oportunidade de vender ele quando ele tá com PVP acima de 1, a gente vende. Inclusive foi o que eu fiz na carteira do irmão 100k. Aí tem muita gente, mas é sardinhagem, que não sei o que você tá... Não, é porque você só não sabe o que você tá fazendo mesmo, né? É porque você ainda não viveu o tempo suficiente para ver esses fundos fazendo subscrição e caindo do PVP de 1,10. Tem gente que mantém KNCR, MXRF11, é o PVP de 1,10. Aí o fundo vai lá, faz uma subscrição, derruba o preço da cota, você devolveu o seu lucro ao mercado. Então, em fundos, e presta atenção, não é em todo fundo não, tá? De fundo de tijolo você não tem que fazer isso, tem que avaliar melhor. Fundo de papel atrelado a IPCA você não tem que fazer isso, mas fundo de papel atrelado a CDI, em geral, você tem que fazer isso. Por que você não vendeu aqui, então, no Adeus INSS, não? Porque no Adeus INSS a gente não tinha prejuízo a compensar. E aí, realmente, não faz sentido. Porque se eu vender aqui, eu tô com 7% de valorização. Se eu vender aqui, eu vou ter que pagar imposto sobre este lucro. Que é a mesma coisa de depois, se eu quiser recomprar, eu vou ter que esperar ele cair lá pro PVP de 0,99 para eu voltar a comprar o fundo. Aí não faz sentido. Mas se eu tiver prejuízo a compensar, pode fazer sentido, matematicamente falando, para poder fazer reposicionamento de posição. Léo, mas tá pagando yield pra caramba, que a galera olha mais pro yield, né? Aí você tem que ver as perspectivas de queda da CDI, que é atrelada à CDI, né? Então, eu aconselho que você que fica com esses maximalismos aí, né? Nunca vou vender fundo imobiliário, nunca vou vender ação, eu sou buying. Esse xingamento aí não é bem um xingamento, não. É um jargão do mercado mesmo, né? Eu tenho que reproduzir para que você entenda. Comprei e esqueci. Não é bem assim que você faz, não, né? Tem muita gente que pensa que é assim. E a gente vai fazer uma movimentação, porque o New L soltou um fato relevante recentemente. Aqui na Ward, quando você entra na parte de fundos imobiliários, vamos entrar aqui no New L, só para você entender. A gente tem uma parte de documentos aqui, tá vendo? E aqui na parte de documentos, a gente consegue ver todos os relatórios que saíram, os fatos relevantes. E eu sei que é difícil para você ficar olhando, entrando no site, não são todos os RIs que tem mailing para você ficar conferindo o e-mail, né? Então, eu sei que é difícil. E hoje a ferramenta de comunicação que a gente mais usa é o WhatsApp. Por isso que aqui na Ward a gente criou uma ferramenta de notificação de fato relevante, notificação de relatório gerenciado. Você consegue clicar aqui, ó, configurar notificação, e aqui você consegue selecionar, eu quero que me envie mensagem no WhatsApp. Vai ter que cadastrar seu número, e aí, ó, quero fato relevante, quero relatório gerencial, quero informe mensal, quero distribuição de dinheiro, e salva a configuração. Aí agora, você já tem as suas configurações salvas aqui das suas notificações. Por enquanto, tá limitado a 10 notificações por usuário, tá? E aí, você consegue vir aqui no seu perfil, notificações, e ver todas as notificações que você tem cadastrado. Ó, New L eu tenho uma notificação cadastrada, Pat L eu tenho uma notificação cadastrada. E aí, sempre quando tiver um fato relevante, vai chegar no seu WhatsApp. Eu vou até deixar um print aqui pra vocês verem como que funciona, tá? Vou deixar um videozinho aí, depois eu gravo e mostro pra vocês. Então é muito legal isso aqui, e aí saiu um fato relevante recente aqui do New L, falando uma coisa muito importante que vai impactar pra caramba no fundo. Eu quero trazer, inclusive, um vídeo falando só sobre isso. Mas perceba, olha que doideira. O fundo vem informar aos cotistas e ao mercado, em geral, que foi notificado no dia 17 de março, ou seja, 2 dias anteriores, né? Que a Brinox Metalúrgica S.A., na qualidade de locatária do New Log Caxias do Sul, a respeito da intenção de desocupar e devolver a totalidade do imóvel. A respeito de tal fato, o New L esclarece aos investidores do fundo e ao mercado que, no termos da cláusula 3.4 do contrato locação vigente entre o fundo e a Brinox, na hipótese de sua denúncia pela locatária, esta se obriga a pagar ao locador, contra a devolução das chaves, uma multa compulsória do valor equivalente de 12 vezes o valor do aluguel estabilizado, atualizado de acordo com o índice de reajuste aplicável no contrato, até o
60º mês do contrato. E olha, doideira. E 6 vezes o valor do aluguel estabilizado, atualizado de acordo com o índice do retorno aplicado a partir do 61º mês de contrato, devendo comunicar por escrito o locador de sua intenção de denunciar o contrato com antecedência mínima de 18 meses de rescisão pretendida. Ou seja, a Brinox está querendo sair, o Newell tem poucos imóveis, a Brinox representa 30% da receita do Newell. Se a Brinox realmente sair, a receita do Newell vai cair 30%. Isso já provocou uma queda grande no Newell, né? Você consegue perceber que já caiu aqui de 118 para 113 hoje. Hoje mesmo já caiu 3%. Então a gente já teve uma queda aí de 5% do fundo. Só que o fundo tem um contrato atípico com essa empresa. Então, vai ter multa aqui. E aí eu quero fazer as simulações todas com vocês para ver se faz sentido entrar nisso, se isso é uma bomba, se nós temos que sair disso o mais rápido possível e talvez a gente possa fazer algumas movimentações interessantes. Não tem como eu gravar aqui neste Adeus INSS, porque eu vou precisar de um vídeo específico só para gravar sobre isso. Então, para você que tem Newell na sua carteira, que eu sei que são poucas pessoas que têm Newell na carteira, afinal não é um fundo muito conhecido, vou gravar um vídeo específico sobre isso, tá? Não sei se vai sair no final de semana, normalmente eu não gravo vídeo no final de semana, é só para os membros, mas semana que vem deve sair, beleza? Então, isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante. Vai mudar a vida do Newell aqui. A gente precisa conversar sobre isso. Que ele faz parte da nossa carteira, apesar de ser só uma cotinha, né? Investimos uma cotinha só, que é um fundo de risco mesmo. Investimos só uma cotinha, é importante a gente falar sobre isso, beleza? Então, os aportes da nossa carteira este mês foi Gari e SPXB e provavelmente vamos fazer um girinho aqui nessa carteira de fundos imobiliários. Vai sair um vídeo específico sobre isso. Eu vou movimentar tanto a minha carteira quanto a carteira do Adeus INSS, beleza? Então, esse próximo vídeo do Adeus INSS não vai ser daqui um mês. Vai ser daqui alguns dias aí. E depois, daqui um mês, vai ter novos aportes. É que vai sair um Adeus INSS intermediário aí no mês só para movimentação da carteira, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não perca sua chance de ser membro de verdade mesmo. Tem muito conteúdo brabo lá. Você vai pagar R$ 7,90, que é palhaçada. Inclusive, olha a conversa que eu tive com o Pedro e com o André sobre os membros. Olha só aqui, ó, a conversa, ó. Nós estávamos falando sobre o conteúdo dos membros, tá ficando brabo demais. E, ó, os membros já tá com conteúdo demais. 7 pilas. Só essas aulas de valuation vale R$ 1.000. Aí eu falei assim, ó, mas o intuito é entregar muito mesmo, para vir muito membro e nós crescer, porque o intuito é nós crescer mesmo, né? Eu já expliquei para vocês que a parte dos membros é justamente para você vir membro, o YouTube entende que o canal é relevante e aí notifica para mais pessoas que não são membros, só para se inscreverem. O nosso intuito é bater 1 milhão de inscritos esse ano, né? Vamos me ajudar aí. Então se torne membro, que eu tenho certeza que você vai, ó, já tem o benefício da EQI, tem a chance de ganhar um kit de geração por mês e ainda tem as aulas de valuation ali, que realmente tá virando um curso absurdo. Fique com Deus. Tamo junto.